O capítulo 236 de Jujutsu Kaisen com certeza é um dos mais surpreendentes e impactantes emocionalmente. Eu que acordei às 3 da manhã para ver a tradução, acabei ficando em choque e meu cérebro nem funcionou na hora de assimilar todas as informações do mangá. E é basicamente isso que vamos ver hoje, o que aconteceu no capítulo 236. Antes de mais nada, a gente quer agradecer ao grupo Jujutsu Kaisen Brasil e Kaisen Backup, então vamos direto à leitura. O capítulo inicia com Gojo se encontrando com Geto e ambos iniciam uma conversa. Gojo retoma a frase que havia dito lá para Megumi: quando se morre estará sozinho. Ele continua dizendo que deixou para Shoko revelar a verdade sobre o pai de Megumi. Geto pergunta para Gojo como é que foi a batalha contra o Rei das Maldições, e Gojo diz que Sukuna era forte demais, dando a entender que não havia ido com tudo nessa batalha. Gojo acredita que não era possível vencê-lo, mesmo que ele estivesse sem as 10 sombras. E aí temos uma confirmação de que o Sukuna de fato não estava indo com tudo, por assim dizer. Gojo ele fala que ele se entregou, mostrou todo o seu potencial, lutou para valer, mas que talvez Sukuna não tenha ido com tudo de fato. Talvez ele tenha se segurado porque ele não podia, ou simplesmente porque ele queria fazer alguma outra coisa, alguma estratégia. Mas no final é fato, Satoru Gojo se divertiu muito. E ele só lamenta, sente muito por não ter conseguido desabafar tudo com o Sukuna, já que os dois entendiam aqui naquele momento, que eram seres mais fortes, vivendo nesse mundo, e praticamente eram solitários. Mas Geto diz para ele levantar a cabeça, porque se ele está satisfeito, é isso que importa. E Gojo brinca dizendo que talvez ele ficasse mais satisfeito se Geto estivesse lá para dar um tapinha nas costas dele também. Em seguida nós vemos Haibara e Nanami, que é um indício do pior, é claro, que nós vemos acontecer, já que eles dois são personagens que já morreram na obra. Nanami mais fala que é impressionante como Gojo usava os poderes dele para satisfazer suas próprias vontades, e não só com responsabilidade, que é o que ele realmente deveria fazer. E o Haibara só reforça que, bem, era isso que todo mundo pensava, mas ninguém tinha que dizer, né? E no final, a única coisa que nós temos, o próprio Satoru Gojo perguntando pro antigo diretor da escola sobre morrer sozinho. Que eu acho que é uma frase meio irônica, assim por dizer, já que Satoru Gojo aparentemente morreu satisfeito com tudo que ele fez, sem muitos arrependimentos na vida. E assim vemos uma cena horrível que pra mim foi um choque em si, só de olhar, que é Satoru Gojo com seu corpo cortado e sangue escorrendo pela sua boca. Retornando para o campo de batalha, a gente viu uma explicação do Sukuna sobre a técnica do Mahoraga. Ele fala que a adaptação é gradual, porém quanto mais golpes ele recebia, menor era o tempo de adaptação. Ele continua dizendo que a análise de adaptação não possuía fim, permitindo com que o Shikigami se tornasse cada vez mais forte. Sukuna diz que estava esperando uma adaptação na qual ele pudesse se espelhar, e no fim, pelo que eu pude entender, o Sukuna acabou aprendendo com a adaptação do Mahoraga e se tornou capaz de cortar o próprio espaço, conseguindo burlar o Mugen. Na página 16 a gente vê a metade de baixo do corpo do Gojo ainda de pé, enquanto a outra está caída no chão. A cena mais tensa e um dos piores cenários que poderiam ocorrer no mundo Jujutsu. Mas Sukuna, com um sorriso genuíno no rosto, diz que Satoru Gojo foi esplêndido e que enquanto ele viver, ele não vai se esquecer dele. E no finalzinho o Gojo sorrindo, mas sem tempo para o de fato luto do que aconteceu, Hajime Kashimo avança para o centro da batalha, pronto para enfrentar Sukuna, que diz para ele não o aborrecer, desafiando a usar o seu máximo. Sobre o que eu achei desse capítulo é uma mistura um pouco interessante, porque eu acordei às 3 da manhã para ver os vazamentos do capítulo, e eu percebi que quando mostrou o Gojo, meu cérebro ignorou o Geto, eu achei que ele tinha ganhado e voltado para os alunos dele, mas não foi. Ele estava ali vendo o Geto, já entendi tudo, e no final eu só levei o choque de ver Satoru derrotado e caído no chão. Eu particularmente fui um pouco mais além. Eu acreditei que aquilo ali era uma ilusão do Kenjaku, que acabou intervindo na batalha e prendendo Gojo mais uma vez em uma de suas artimanhas. Depois que eu fui lendo o capítulo com calma, eu percebi que aquilo ali era de fato um tipo de pós-vida do Satoru Gojo. E, cara, ver o Gojo caído, todo destruído no chão, é de quebrar, velho. Eu acho que a escolha é uma coisa triste, que eu acho que a escolha do Akutami para poder fazer essa parte foi um pouco estranha, porque foi meio que do nada. No último capítulo a gente parou com o Gojo de pé, cheio de energia e pronto pro fight, e aqui do nada a gente só recebe a informação de que ele morreu. Eu também achei meio estranho
tudo isso aí ter acontecido no off e o Sukuna simplesmente ter explicado como ele conseguiu utilizar a técnica do Mahoraga, como ele conseguiu aprender com o Mahoraga e simplesmente ter cortado o Gojo, sem a gente ver todo o desenrolar disso tudo. Infelizmente o Gojo morreu e agora a gente está à mercê dos alunos, do Hajime, do Yuta, do Itadori, da Maki, ainda tem mais o Kenjaku e a Uraumi. Pra mim, acho que acabou, né? É triste demais ver isso. Eu estou ainda assim absorvendo tudo, mas se o Gojo pelo menos tivesse morrido em batalha, teria sido um pouco mais mais animador, talvez. A gente vai ficando por aqui e até mais.